A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos dar início à nossa ABD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos na lição número 6, a qual o título é O Encontro com Deus. Irmãos, hoje nós vamos tratar sobre o assunto, o título é O Encontro com Deus. É o quê? Que é a última passagem antes da guerra, ou seja, é a antessala da guerra. Como na aula passada eu tinha comentado com os irmãos, a vida do povo de Israel a caminho da sua terra prometida, Canaã, ela tipifica a vida do crente também a caminho da nossa Canaã celestial. Assim como aquele povo deixou o Egito, que simbolizava o pecado, e nós também deixamos o mundo, simbolicamente, e também eles passaram a ser o quê? Peregrinos, e nós também, a partir do momento que nós morremos para o mundo, passamos a ser também peregrinos, a caminho da nossa Canaã celestial. E como na última aula que eu dei, assim como eles tiveram obstáculos, que foi o Rio Jordão, a vida do crente também, ela vai encontrar grandes obstáculos a caminho da sua Canaã celestial. E agora no tema da nossa aula, que é a antessala, o encontro com Deus, que é o último passo na antessala da guerra. Por quê? Porque a vida do crente também ela é feita de batalhas. Assim como eles tiveram que batalhar para alcançar a sua terra prometida, a vida do crente também é uma vida de batalhas. A própria Bíblia nos traz isso. Embora algumas pessoas gostem de trazer a figura da igreja como um hospital, a Bíblia praticamente ela compara a vida do crente a uma guerra. A Bíblia vai nos falar o quê? Sobre batalha, sobre escudo, sobre espada, vai nos falar sobre armadura, as vestimentas de guerra. A Bíblia vai nos falar até no Novo Testamento, em 2 Timóteo 4, 7 a 8, vai estar falando o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, tanto no Novo Testamento, para retratar as atitudes do mal, vai estar falando que o mal ele milita, Satanás, os demônios, eles militam contra a nossa vida, ou seja, montam estratégias, a Bíblia nos usa palavras de cunho militar, tanto para descrever a parte do mal como a vida do crente. Embora a igreja, ela realmente tenha esses atributos de cura, as pessoas encontram solução, mas a Bíblia ela praticamente retrata a igreja, a uma batalha de guerra, e não a um hospital. Aí nós vamos estudar nesse assunto, o que nós podemos tirar de proveito para a nossa vida, nessa antessala da guerra, que é os preparativos para alcançar a Canaã. O ponto 1 vai estar falando sobre a antessala da guerra. Josué, o que ele faz nesse último passo aqui antes da guerra? Ele se retira para um lugar para o quê? Para meditar, buscar orientação de Deus. Ele tira um tempo para Deus, para ficar sozinho, sozinha com Deus, para refletir, meditar, orar. E se nós olharmos a Bíblia, vários homens na Bíblia, diante de batalhas difíceis, como Daniel, teve aquela oração longa de 40 dias, o próprio Jesus, ele tirava aquele tempo, se retirava para orar, ficar um tempo a sós com Deus. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus 6, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, tira um tempo a sós por Deus, porque a vida do crente ela é uma vida, que ela é uma oração,
é uma vida de oração, mas é diferente de você tirar um tempo para a sós com você, com Deus, né? Porque é comparado a um marido que trabalha com esposa, né? E no dia do aniversário do casamento, ele tira aquele dia, né? Faz aquele dia especial, leva para um jantar, né? De repente alguém pode questionar, mas você não passa todo dia com a sua esposa? Mas é diferente você tirar um dia, né, para dedicar a sua esposa, né, para ouvir, para conversar, se concentrar 100%, se dedicar 100%, né, à sua esposa, né? E às vezes até mesmo parecendo desnecessário. Por quê? Porque se nós analisarmos essa atitude de Josué em tirar esse tempo para orar, para meditar antes da guerra, podemos dizer que, humanamente falando, ele até cometeu um erro militar. Por quê? Vamos analisar aqui, né? Como eu disse para os irmãos, eles fizeram a travessia do Rio Jordão. Logo após a travessia do Rio Jordão, olha o que aconteceu em Josué 5. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Ou seja, como eu expliquei na última aula, quando secou o Rio Jordão, foi um pedaço de mais de 20 quilômetros, ou seja, todas as pessoas que estavam do outro lado, os povos inimigos à beira do mar, eles assistiram aquele milagre, né? E quando os reis ficaram sabendo disso, fala que derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo. Ou seja, eles temeram, né? Eles tiveram medo, porque eles nunca tinham visto algo parecido, né? Ou experiência com Deus deles, né? Porque eles pensavam, nossa, nosso Deus, a gente clama, pede, não faz nada. E o Deus deles abriu o Rio Jordão para que eles pudessem passar. Ou seja, eles temeram. Ao olhar humano, a hora de atacar seria agora. Por quê? Porque uma das estratégias de guerra é o quê? É você colocar medo antes no seu inimigo, né? Isso é usado em tudo, né? Você pode ver que traficantes aí ostentam que armas, né, para botar medo no inimigo, né? Numa luta, num combate existe aquela encarada, né, que é o que? A intenção de botar medo, né? Ou seja, muitas vezes alguém pode falar, a hora de atacar é agora, né? Porque eles temeram, né? Mas Josué, ele quis o quê? Ele quis mostrar totalmente a sua dependência de Deus, né? Ele quis, não, nós vamos buscar a orientação de Deus, porque quem vai nos dar a vitória é Deus, assim como nos foi prometido, né? Ou seja, ele deu muito valor a essa parte de comunhão com Deus e orientação de Deus, né? Isso aí traz essa meditação. Como está a minha comunhão com Deus, né? Irmão Diego, como é que está a sua comunhão com Deus? Você tem buscado a Deus, né? Porque como eu estou lendo, eu estou dando aula, a primeira palavra ela bate em mim que estou, né, dando a aula. Ou seja, nós temos que ser aquele crente inchada, né? E não aquele crente pá. Porque o crente inchada, né, ele vai sempre puxando, né? Já viu o crente, quando a pessoa está misturando a macieira, ele pega a enxada e puxa para si, né? Já o pá não, ele pega a pá, joga para o outro, joga para o outro. Ou seja, a mensagem, primeira coisa, eu tenho que puxar para mim, né? Ela tem que bater em mim primeiro. Eu não posso falar, essa cacetada é para fulano, essa aqui é para fulano, né? Primeiro tem que falar a mim, né? E vai estar falando o que? Sobre o príncipe. Aí apareceu diante dele o príncipe do exército do Senhor, com a espada na mão. Ou seja, anunciando o juízo sobre os cananeus, sobre aquele povo. Como eu disse, irmãos, assim como essa passagem ela tipifica a vida do crente, ela também vai tipificar, né, o juízo que um dia virá sobre aqueles povos, né, que não aceitaram o verdadeiro Deus como Salvador, né?
Mas, de repente, alguém pode se questionar assim, mas, irmão Diego, se lermos as passagens de Josué, de repente Deus não foi muito duro, né? Porque no começo aqui, né, nós já temos uma dificuldade em aceitar alguma coisa, porque lá atrás Deus tinha falado para não matar, né? Não tinha botado não matarás, exceto, né, em tal situação, fala não matarás e pronto, né? Por que agora pode matar, né? Muitas vezes, se nós analisarmos o Estado Islâmico aí, quando ele ataca alguns países, né, ele, ele obriga as pessoas, né, faz aquela sentença, ou você aceita o Estado Islâmico, o Deus deles, ou ele mata, né, crianças, mulheres, né. De repente a pessoa pode imaginar assim, olha, mas na passagem bíblica Josué não fez igual ao Estado Islâmico, né? E parece também, né, que Deus aqui parece que é um Deus diferente de Jesus, né? Porque aqui de repente as pessoas, poxa, mas Deus aqui ele não teve misericórdia. Parece que a Trindade fala que Deus e Jesus é a mesma pessoa, a mesma essência, mas aqui parece Jesus ser diferente, né, de Deus. A revista aqui ela não entra sobre esse assunto. Aí eu vou estar postando uma aula bônus aqui sobre esclarecendo esse tema, né? Quem quiser assistir, eu vou estar postando amanhã, né? Porque como a revista não entra no assunto, eu não vou botar aqui junto da lição. Eu vou estar introduzindo aqui na lição. Tá bem? Nós vamos aqui agora deixa eu ver aqui, para o ponto 2. Josué visita o lugar da batalha, né? Irmãos, aqui nós vamos ver o que? Que Josué, né, antes de tudo, né, ele vai lá, ele vai visitar o local do combate, ele espia a distância, né, aonde seria o combate, né? Ou seja, Josué, ele como líder, ele toma uma atitude de líder, né? Ele procura o que lá olhar, né, aonde vai ser a batalha, ou seja, ele busca a Deus, a orientação de Deus, mas ele também age, né? A palavra oração, né, ela fala oração, né? É você orar, buscar e agir, né? Porque a promessa de Deus era o quê? Que onde ele botasse o pé, ele entregaria o lugar, né? Mas se nós olharmos bem, né, onde você botar o pé, ou seja, ele teria que ir lá, né? Ele teria que ter ação humana. Onde você for lá batalhar, eu serei contigo, né? Mas você tem que ir batalhar. Ou seja, a nossa vitória, ela depende de Deus, né? A nossa vitória é em Deus. Mas de forma nenhuma ela isenta a responsabilidade humana, né, das coisas que a pessoa tem que fazer. Por exemplo, a nossa santificação, né, ela não é suficiente para salvar, né? Que nós somos justificados em Jesus Cristo, né? Mas nem por causa disso a Bíblia isenta de nós fazermos a nossa parte. Ela fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha, você não consegue se santificar a ponto do que Jesus Cristo fez, né? Mas você faz o máximo que você consegue fazer, né? Ou seja, aquilo que está ao nosso alcance nós devemos fazer, né? E vai estar falando aqui que Josué também ele monta uma visão estratégica, né? Porque entregar a vida para Cristo, irmãos, não é fazer nada, né? Muitas vezes a pessoa entende, o que é entregar a vida para Cristo, né? Eu vou entregar a vida para Cristo e ele que resolve, ele que faz, né? Porque a vida do cristão, né, embora a vitória seja em Cristo, né, cada um em sua área, né, um na área da música, outro na área da palavra, outro na área da escola dominical, tem que montar estratégias para ser feito o melhor, né? Que cada um em sua área na igreja tem que montar estratégia. Olha, o que nós podemos fazer para melhorar tal coisa, o que nós podemos fazer, né? Só que um ponto aqui é o seguinte, que quando Josué ele buscou esse momento com Deus, ele ia lá fazer as estratégias, o que ele fazia? Ele olhava o horizonte, né? Ele viu aonde seria a batalha e ele olhava também para cima, né? O que significava? Que ele
ia lá montar a estratégia, mas ele queria também a orientação de Deus, né? E isso também nós encontramos até no Novo Testamento, né? Por exemplo, em Atos 15, 28, né? Como é que os apóstolos tomavam decisão ali? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Ou seja, quando eles tinham uma dúvida sobre fazer algo, eles viam o que era bom, né? E eles também consultavam o Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, eles montavam estratégias e também faziam a sua parte de consultar a Deus. Ou seja, olhava, né? Assim como Josué fez, e olhava para cima, né? E se era realmente a vontade de Deus. Amém?